Bom dia, mundo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em ordem. Hoje nós vamos falar um pouquinho do teatro do oprimido, teatro do absurdo. O teatro do absurdo ele está naquele tema do estranhamento, na arte, no teatro do estranhamento, nas questões, nas linguagens artísticas voltadas para o estranho, para o diferente, ok? Vamos lá compartilhar o livro com vocês. Quero que vocês também sigam aí comigo para fazer as atividades que estão até propostas no cronograma. Então, lá na página 115, nós vamos falar uma introdução desse teatro do absurdo. O que foi e qual que é a relação com a atualidade, com a sociedade da época, ok? Então, pessoal, o teatro do absurdo ele não surgiu como um movimento ou uma corrente de artistas, assim como os movimentos do Renascimento, assim como o movimento do Cubismo, o movimento da arte moderna, não, ele não surgiu dessa forma. Ele surgiu porque vários artistas se uniram em busca de um ideal. Foi como se fosse um manifesto que se caracterizava como um pensamento sistematizado, um pensamento em torno de algo que estava acontecendo, ou uma crítica que estava acontecendo da sociedade da época, lá no século XX. Ocorreu também no século XX outras vanguardas teatrais voltadas para esse tipo de crítica. Esse nome, na verdade, foi dado pelo crítico teatral Martin Slin, que é um conjunto de obras de diferentes dramaturgos que, quando comparados, apresentam características semelhantes. Então, é um conjunto de obras de vários artistas teatrais, vários autores, e que tem um cunho, um objetivo semelhante. Por esse motivo, grande parte dos estudiosos do teatro do absurdo foca suas análises nos autores que escreveram esse tipo de dramaturgia. Entre eles, uns que mais se destacam é Samuel Beckett, que além de escrever Esperando Godot, que nós já estudamos, escreveu Dias Felizes, Fim de Partida, entre várias outras obras importantes para o teatro mundial. Ao lado dele, também, assim como eu disse para vocês, existem vários outros dramaturgos, vários outros autores com semelhante, com objetivos semelhantes, por isso que são engajados dentro do teatro do absurdo. Nós temos o Eugênio Ionesco, o Arthur Adamov, o Jean Genet, Arnold Pinter, Eduardo Albi e Fernando Arrabel, que ainda está vivo ainda. Surgido após a Segunda Guerra Mundial, então foi uma linguagem teatral que surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma origem na obra do filósofo Jean-Paul Sartre, que novamente cai lá dentro da filosofia, gente, aquilo que nós já vimos falado demais, a relação da filosofia com a arte e um conceito de atitude existencial, algo existente no nosso dia a dia. Então, essa atitude existencial da filosofia, nós vamos estudar, nós vamos falar um pouquinho mais dentro da nossa live, ok? Que é um conceito filosófico. Essa atitude, ela surge da sensação de desorientação e de confusão diante do mundo, aparentemente absurdo e sem sentido. Então, é aquilo que nós vimos no nosso dia a dia, no mundo, no nosso dia a dia, na nossa sociedade, que nós achamos um absurdo, algo que não tem sentido. Então, esse conceito, ele cai dentro do existencialismo, nos pontos de interrogação de quem somos e o porquê que nós estamos ali. Ter uma atitude existencial para ele
significa resistir a essa desorientação e sair em busca de um novo sentido para a vida, mergulhando em si mesmo. Então, é estudarmos o sentido da vida, entendermos o porquê que nós estamos aqui e o porquê que nós vivemos em tal sociedade. Outra influência para os atores do teatro do absurdo é a obra do escritor francês Albert Camus. Mais especificamente, o ensaio escrito por ele em 1941 sobre o mito de Sísifo. Algo que também nós vamos ver, o mito de Sísifo. Qual é a relação do mito de Sísifo com o teatro do absurdo? Essa narrativa da mitologia grega conta a história de Sísifo condenado a empurrar eternamente uma pedra até o topo de uma montanha, mesmo sabendo que ela tornaria-se a descer. Então ele eternamente empurra a pedra e a pedra, o que acontece? Ela desce. Isso acontece, gente, dentro da mitologia grega, principalmente por castigos dos castigos de Zeus em cima dos deuses e dos semideuses, que então se tornam narrativas míticas. Essa era uma grande metáfora da humanidade, que após a Segunda Guerra demonstrava ser capaz de realizar ações incoerentes e sem sentido lógico. Então, entra no ponto de partida da Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas parecem que estão atordoadas, não estão tendo uma lógica naquilo que estão fazendo, as ações delas não estão pertinentes ao seu dia a dia. Então ele faz essa comparação do mito de Sísifo com o teatro do absurdo. É como se o teatro do absurdo ele estivesse relacionado com esses atos da mitologia grega. Vamos também adentrar um pouquinho dentro da mitologia grega para entendermos melhor o teatro do absurdo, porque é dentro da filosofia, dentro da mitologia grega, dentro do Sartre, da atitude existencial, que se tem o ponto conceitual desse teatro do absurdo, desse estranhamento. No Brasil, um dos atores que podem ser estudados como um dos representantes do teatro absurdo, sendo um dos precursores, um dos que iniciaram aqui o teatro do absurdo no Brasil, foi Orco Santo, ou José Joaquim Campos Leão. Suas peças escritas no final do século XIX só tiveram seu valor reconhecido a partir de 1950. É aquilo que acontece muito dentro da arte, né, gente? A pessoa escreve vários tipos, escreve, pinta, deixa vários legados dentro da arte e em vida não teve proveito, não tirou nada financeiramente, mas logo depois, ou então que muitas vezes a pessoa era uma pessoa isolada, era uma pessoa deprimida também, né? Então, só logo depois da morte que a pessoa é reconhecida. É o que aconteceu com o jornalista Aníbal Damasceno Ferreira. A obra de Corpo Santo é considerada inovadora para o Brasil no século XIX. O autor utiliza imagens inusitadas em seus personagens, cujas falas não se articulam logicamente, perdem partes do corpo no decorrer das peças e parecem desaparecer, que desaparecem com a rapidez meteórica. Então ele usa algo diferente, algo inovador e que coloca as pessoas num ponto de pensarem qual é o ideal daquele teatro ali. Seguinte, nós vamos falar só uma introdução desse teatro do absurdo agora. Eu quero que vocês respondam essas perguntas aí. O que trecho causa, o que esse trecho desse teatro causa em vocês? Para você, por que o personagem afirmou melhor assim, melhor assim? Então, é uma interpretação. E lá na página 117 também nós temos algumas perguntas também. O que você sentiu ao ler o trecho da peça? Que pensamentos ele provocou em você? Ok.
E por quê? Porque os temas do teatro do absurdo se destaca a incomunicabilidade entre os seres humanos. É aquilo que talvez nós falamos entre si, nós não entendemos, nós não conseguimos entender o que o outro está sentindo, o que o outro quer demonstrar. Expressa, então, os diálogos de muitas vezes que não são coerentes, que não obedecem à formalidade de um diálogo convencional. É a incapacidade de se comunicar. Muitas vezes é um tema do teatro do absurdo, é essa falta de comunicação entre as pessoas. É aquele chamado pré-conceito, que você vê a pessoa, não se comunica e já tira uma opinião pré-concebida sobre aquela pessoa ali. Então, é a incomunicabilidade que é o tema central do teatro do absurdo. Vou passar aqui para vocês um trecho sobre o teatro do absurdo, e algumas explicações para vocês entenderem um pouquinho melhor. E assim nós vamos aprofundar um pouquinho os temas filosóficos, ok? Voltados para os conceitos do teatro do absurdo. O que estão fazendo as meninas, que ainda não as vi hoje? E o senhor? Que se importa o senhor velho Mateus com as suas filhas? Ora, é boa esta. A senhora sempre foi, não só impertinente, como atrevida. Ora, veja lá, senhor torto, se estamos no tempo em que o senhor, ao seu belo prazer, me insultava. Agora eu tenho filhos que hão de me vingar. Não, não, minha querida Mateusa. Tu bem sabes que isso não passa de impertinências dos 80. Tem paciência. Vai me aturando. Que te hei de deixar a minha universal herdeira do reumatismo que o demo do teu avô torto meteu-me nesta perna. Das inchações que todas as primaveras arrebentam nesses braços. Das chagas que tua mãe, com seus lábios de Vênus, imprimiu-me neste peito. E, finalmente, da calvície que tu me pegaste, arrancando-me ora os cabelos brancos, ora os cabelos pretos, conforme as mulheres com quem eu falava. Se elas os tinham pretos, assim que a sujeitinha podia, arrancava-me os brancos, sobre o frívolo pretexto de que me namoravam. Se elas os tinham brancos, fazia-me o mesmo, sobre ainda o frivolíssimo pretexto de que eu as namorava. E assim é, que calvo, 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 oh, oh. Meu Deus, que homem mais mentiroso, céus! Quem diria que ainda aos 80 este judeu errante havia de proceder como aos 15, quando roubava frutas do pai? Ora, senhora, quem lhe disse essa asneira? Então, para que fala de mim a todas as moças que aqui vêm, senhor Chino? Para quê, hein? Se o senhor não fosse mais namorador que um macaco preso a um cepo, certamente não diria que sou velha, feia e magra. Que sou doente de asma, que tenho uma perna mais curta que a outra, que finalmente, que já não lhe sirvo para os seus fins de... O senhor bem sabe. Sim, se eu não fosse, desde a minha mais tenra idade, um espelho, tipo ou sombra de vergonha e de acanhamento, eu diria: já não quer dormir comigo? Feio, mau, velho, rabugento. Também não quero mais, fedorento. Mas, e as meninas? Onde estão? Onde? Onde? Pedra? Catarina? Silvestra? Nenhuma aparece. Cruéis. Fariam o mesmo que a mãe? Fugiriam de mim? Coitado. Pobre de quem é velho. As mulheres fogem. E as filhas desaparecem. Olá, meu nome é Caio Silviano, sou professor de teatro e ator. Hoje, iremos conversar sobre o teatro do absurdo. Diferentemente de outros movimentos teatrais do início do século XX, o teatro do absurdo não surgiu de modo sistematizado em torno de um ideal ou de um manifesto.
Ele foi nomeado dessa forma pelo crítico Martin Esslin para designar um grupo de dramaturgos que apresentava uma resposta artística diante de uma sociedade que, destruída pela Segunda Guerra Mundial, não conseguia mais se comunicar entre si. Por isso, ele não é um gênero teatral, mas sim uma tendência que agrupa alguns dramaturgos em especial. Uma das grandes inspirações para o teatro do absurdo são as obras do escritor francês Albert Camus, autor de O Mito de Sísifo e O Estrangeiro. O Ser e o Nada, do filósofo francês Jean-Paul Sartre, também influenciou esse grupo de dramaturgos. Entre os conceitos difundidos por essas obras estava a atitude existencial, que consiste em resistir à desorientação ao procurar por um sentido para a vida. Essa resistência se dava pela investigação de questões filosóficas, tais como a liberdade, o compromisso, a decisão. Entre os dramaturgos do teatro do absurdo, um dos mais conhecidos é Samuel Beckett, que escreveu Esperando Godot, Fim de Partida, Dias Felizes e outras grandes obras do teatro mundial. Outros importantes nomes dessa dramaturgia foram Eugênio Ionesco, Arthur Adamov, Jean Genet, Harold Pinter, Edward Albee e Fernando Arrabal, entre outros. No Brasil, o dramaturgo brasileiro Corpo Santo, ou José Joaquim de Campos Leão, ganhou destaque quando suas peças, escritas no final do século XIX, foram descobertas, em 1950, pelo jornalista Aníbal Damasceno Ferreira. Corpo Santo, a partir de então, passou a ser considerado um dos precursores do teatro do absurdo no país. O texto que introduz essa videoaula é um trecho da peça Mateus e Mateusa, escrito por ele, em 1866. A peça absurda caracteriza-se pela ausência de um conflito definido, o que faz com que a condução da ação dramática se dê pelo acaso e pela invenção. Isso exige que o espectador aceite as convenções dramatúrgicas impostas. Contudo, muitas vezes o conflito evidencia a dificuldade de comunicação entre os personagens, podendo a peça tornar-se o palco para um discurso sobre o próprio teatro. Neste vídeo, conhecemos um pouco mais sobre o teatro do absurdo. Continue pesquisando e estudando sobre o assunto. Até mais, pessoal! Então, pessoal, espero que tenha contribuído para um pouco entendimento desse conceito de teatro do absurdo e vamos agora entendermos os temas filosóficos para entendermos mais ainda o porquê surgiu esse tipo de linguagem teatral, ok? Beijo para todos e até mais.